hoje de Atos 12, a partir do versículo 20. Atos 12, a partir do versículo 20, diz assim: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, queridos irmãos, nós vemos um momento muito interessante, muito importante da história do povo de Deus, quando Herodes ele morre. E Herodes ele fazia parte de uma dinastia. Herodes era idumeu, descendente de Edom, descendente de Esaú. Então nós vemos a história e os antecedentes, os ancestrais de Herodes, e nós percebemos então que este Herodes aqui morre. Mais à frente, o último Herodes morre, que é Herodes Agripa, aquele que disse para Paulo que por pouco Paulo não o persuadia. E é um cumprimento da profecia que o Senhor faz por meio do profeta Obadias. Nós já meditamos aqui no tempo pela manhã sobre o profeta Obadias, e Obadias então ele profetiza contra Edom, porque Edom sempre se associava aos outros povos que atacavam Israel. Então, quando um povo ia atacar Israel, Edom ia lá e se juntava àquele povo contra Israel. Então Deus, no oráculo de Obadias, ele vai falar justamente sobre isso, né? Que Edom era para servir Israel e não para ser contra ele. Onde é que nós vemos isso? Lá em Gênesis, capítulo 37, quando Jacó e Esaú se apresentam perante Isaac, e Isaac abençoa Jacó. Nós até comentamos sobre isso nesse último domingo agora, né? Pela manhã. E Jacó então abençoa Isaac abençoa Jacó, e quando vai falar para Esaú, ele pedir uma outra bênção. O que é que Isaac diz? Você vai servir o seu irmão, né? Então, naturalmente, se Edom fosse uma nação temente a Deus, iria pelo menos respeitar Israel e não atacar Israel. E Edom então se junta com os demais povos para atacarem juntos ali a Israel, ao povo de Deus, a Israel e Judá. Então nós percebemos que, por que nós estamos falando sobre isso? Porque é uma profecia da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus em relação a Edom, pelo profeta Obadias, que nenhum só dos filhos de Edom sobraria. Então o último dos filhos de Edom foi Herodes Agripa, que a gente vai ver lá no finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos. Então a Bíblia vai falar de alguns Herodes, né? Herodes o Grande, Herodes Antipas, né? Herodes Agripa. Então nós percebemos os Herodes, né? E aqui nós vemos que este Herodes, então ele tinha uma rixa com o pessoal de Tiro e Sidom. Ele vai até lá e ele se mostra como sendo uma pessoa boazinha, porque era do interesse de Tiro e Sidom que o porto continuasse naquela região, porque aquelas cidades se abasteciam do porto que era a rota comercial para Israel. Então, se Herodes mudasse o porto daquela região, aquele povo ia morrer de fome. E como aquele povo tinha essa rixa, e Herodes vai lá e faz um favor, uma coisa boa para aquele povo, então
aquele povo também bajula Herodes, e aqui é um sinal de bajulação, né? Quando Herodes falava, não é como um homem que ele fala, mas é como se fosse um Deus falando, e Herodes se encheu de orgulho, de jactância, de egoísmo, e Herodes então ele era louvado pelo povo. O povo então dirigia-lhe assim essas palavras de louvor. Diz aí o versículo 22: e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. É voz de um Deus e não de homem. Queridos, é importante que a gente reflita sobre muitas coisas. Às vezes a gente, não exatamente como Herodes, né? Mas às vezes Deus nos usa por misericórdia e graça, e nós nos sentimos tão cheios, como parecendo que o mérito é nosso, e o mérito tem que ser de Deus, a glória tem que ser dada a Deus e não a nós. O Salmo 115 diz isso: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá o quê? Glória. Nós temos que ter esse sentimento, que nós não merecemos glória dos homens, e nós devemos evitar isso. Um dia o Senhor mesmo nos glorificará, mas nós devemos evitar isso. E Herodes então, ele estava cheio de si, ele se enchia, ele estava cheio de arrogância, ele estava feliz com a bajulação do povo. E se é uma coisa que é terrível, é bajulação, irmãos. Bajulação é algo muito terrível. E nós, por exemplo, Rangel que prega, Danilo, e qualquer um de nós que pregamos a palavra de Deus, falando mais diretamente a eles, né, porque estão nesse caminho da pregação, como ministros, como servos, mas também como profissionais da pregação. A gente não pode deixar de pensar dessa maneira. O problema é quando nós nos tornamos somente profissionais da pregação. Aí é um problema gravíssimo, porque nós não sentimos a pregação, nós não entendemos a pregação como sendo palavra de Deus. Às vezes a gente vai proferir palavras ao povo e a gente fica cheio de orgulho para fazer isso. E a pregação tem que nos humilhar. Essa é a linha de raciocínio que nós temos, né? A pregação nos humilha. Deus é quem fala, e Ele fala não somente por meio do pregador ao povo, fala por meio do pregador a Ele também, né? Então nós devemos ter a humildade de entendermos que nós não merecemos glória, nós não merecemos louvor dos homens. E então o que acontece no versículo 23? No mesmo instante Deus humilha a Herodes. Atos capítulo 12, versículo 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Veja que morte terrível, né? É até uma canção que a gente cantava no tempo de igreja pentecostal, né? Quem não der glória a Deus vai ser comido de bicho. O refrão da música é: vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Eu não sei quem conhece essa música, né, Genival? Quem mais conhece essa música? Essa conhece, meu amigo? Rangel conhece também, Rangel já riu aí, né? Então quem não der glória a Deus vai ser comido de bicho, né? Então a música é uma ameaça terrível, né? É lógico que está dentro de um contexto, chamaram Herodes de Deus, e a gente pensa que quem não der glória a Deus na igreja, está lá para aquela pregação, aquele culto quente assim, a pessoa fica calada, aí o irmão vai lá e diz: meu irmão, se não der glória a Deus vai ser comido de bicho. Que parece que naquele momento você tem que obrigatoriamente dizer glória a Deus, né? Não que seja errado, eu gosto de glorificar a Deus também. Quando eu percebo Deus me exortando, me confortando, com a sua palavra sendo pregada com honestidade. O fato é que Herodes estava recebendo a glória que ele é de Deus. E Herodes, então, nesse momento, nós temos alguns textos que nós não vamos ler, falando sobre o juízo de Deus contra os reis. Daniel, capítulo 4, versículo de 30 a 32, capítulo 5, versículo 23, Isaías 66, 24. Então nós percebemos esse texto que fala que Deus, os reis da terra devem se submeter a Deus. Os salmos também dizem isso, né? Os salmos dizem que Deus, ele deve ser glorificado, não o homem, né? Então nós percebemos, irmãos, que esse foi o juízo de Deus. Veja que morte terrível diante do povo, como se ele fosse um cadáver já em putrefação há alguns dias. Então veja que humilhação. Deus humilha Herodes. Não era, por exemplo, Herodes caiu morto e depois de alguns dias os bichos apareceram, né?
Não, não era isso, irmãos. Ele, naquele estado ali, de vivo, ele foi humilhado por Deus, como se ele fosse um cadáver já de dias. Então nós percebemos, irmãos, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Em detrimento disso, diz o versículo 24, né? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E nós precisamos pensar e refletir sobre algo muito interessante, importante, nesse texto, que quando nós temos uma comunidade de pessoas que são humildes, que buscam obedecer ao Senhor, se submeter a Ele, dar glórias a Ele de fato, não somente com suas bocas, mas com suas vidas, a palavra de Deus tem que crescer. E nós devemos lutar por isso. Nós não devemos ser uma comunidade de pessoas arrogantes, pessoas que são estrelas. Nós não devemos ser estrelas de maneira nenhuma. Às vezes eu desenvolvo alguma coisa interessante na igreja, sei lá, eu canto bem, eu toco bem, eu prego bem, eu ensino bem, e eu começo a ser elogiado. E nós precisamos ter cuidado como elogiamos e como também recebemos elogio. Nós devemos ter a consciência de que o elogio ajuda a motivar, sim, mas nós devemos ter muito cuidado com essa coisa de elogio. Nós vivemos um tempo onde as pessoas são endeusadas naquilo que é chamado de evangélico, no meio gospel, né? As estrelas que existem por aí. Então nós devemos, irmãos, ter uma atitude totalmente contrária a essa, reversa a essa. Nós não podemos de maneira nenhuma querer glória, querer admiração por parte dos homens, porque esse entretanto tem muito a ver com uma igreja que é fiel, que faz justamente o contrário daquilo que estava sendo feito. Uma igreja que tem um sentimento de humildade, tem o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Diz lá, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Né? Nós precisamos ter um sentimento de humilhação, de humildade. Né? E então, irmãos, com esse sentimento de humildade, nós devemos dar glórias a Deus e promover que a sua palavra cresça e se multiplique. Né? A palavra de Deus deve crescer e se multiplicar. Então aí o versículo 25 diz que Saulo e Barnabé, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos, e nós vamos ver no capítulo 13 onde é que eles estavam, né? Então, irmãos, que Deus nos conceda esse espírito de humildade, porque nós somos, todos nós, irmãos. Quem é que não gosta de receber elogio? Todos gostamos, né? O elogio, ele é motivador, ele nos ajuda a melhorar, a crescer, a continuar fazendo algo de maneira excelente, mas também ele pode inflamar o nosso ego. Às vezes ele fica e faz as coisas só se for elogiado, ou faz esperando o elogio dos homens. E a palavra de Deus nos diz que nós não devemos fazer nada ansiando sermos vistos pelos homens e louvados por eles. Ai de vós quando todos vos louvarem e vos aplaudirem. Nós devemos ter cuidado com isso. Devemos buscar do Senhor sabedoria, humildade, desejar que Ele cresça e nós diminuamos, como disse o próprio João Batista. Então que Deus nos conceda esse espírito de humildade para tudo, para os nossos relacionamentos diários, para que a gente não mostre que sabe mais que o outro, para que a gente não use o poder de argumentação para humilhar ninguém, que a gente use de fato o conhecimento que a gente tem para dar glórias a Deus e para se humilhar, né? Diferentemente do que fez Herodes. Herodes acompanhava as profecias há muito tempo, né? Acompanhava os profetas, acompanhava as escrituras e ainda assim não deu glória a Deus. Nós não podemos ser semelhantemente aos Herodes que surgiram, né? Nós temos que acompanhar as profecias com temor santo e dando glórias a Deus, e assim a palavra de Deus crescerá em nosso meio. Amém? Vamos orar nesse momento. Vamos ter um tempo rápido de oração individual. Pedir a Deus que nos ajude a nos humilharmos, a crescermos em humildade perante Ele, e que essa igreja seja uma igreja humilde. Não sejamos orgulhosos, jactanciosos, como que parecemos sabermos de tudo, né? Isso é ser pedante, né? Você se colocar num nível que não se está, né? Então nós
são servos humildes, à semelhança de Cristo. Vamos orar nesse momento?